Continua, né, a Câmara de Vereadores debatendo a cassação ou não dos vereadores. O período, né, de comissão já terminou, agora tudo vai ser enviado para hoje à tarde tem, inclusive, a apresentação do relatório do Jefferson Breiner, né, que foi colocado para ver a questão dos recursos. E hoje, às 14h30, tem essa apresentação do relatório. E aí, o debate da cassação tomou um outro rumo agora com a situação do vereador protetor Jorge, que é um vereador que, pela lei da ficha limpa, nesse momento ele está ficha suja, né? Vamos dizer assim, porque ele é um vereador, ele está condenado, em segunda instância, condenado a 4 anos de prisão, por improbidade administrativa, quando ocupava o cargo de diretor de saúde, lá em 2009, em Santa Terezinha de Itaipu. Ele e a prefeita fizeram uma contratação irregular de médicos, sem licitação, e foram condenados por causa disso. E aí os vereadores que estão afastados, esperando toda essa situação, perguntam, né, esse vereador tem condição de votar, né? Pode votar ou não, para que os vereadores afastados sejam cassados, me parece, são 10 votos que é necessário, né, Nélio? No mínimo 10 votos, né, Queiroga? E aí vai entrar essa situação. Tenho certeza que a defesa dos vereadores afastados e a do Queiroga vai questionar isso aí também, né? Tudo bem, Queiroga? Bom dia. Bom dia, Dante. Bom dia, Nélio. Bom dia, Cida. E bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio Cultura. Então, Dante, na verdade, nós temos a questão da legalidade, né? Porque a questão do suplente votar a cassação, ele é interessado direto na cassação do vereador. Seria assim, até falando de modo bem claro, né, para a população que nos ouve também entender. Então, o interessado direto, ele está impedido de votar nesse momento. E precisam 10 votos, né, 2/3, é a maioria qualificada. São 10 votos para poder cassar o vereador. E nós não temos os 10 lá na Câmara hoje que contemplem a questão daqueles que são efetivamente vereadores. Nós temos suplentes ocupando a cadeira. Então fica realmente essa dúvida, é mais um questionamento sobre essa questão. Mas, Queiroga, se eu tirar esse que está lá na bancada e colocar um suplente, é outro suplente também. Exatamente. Tá, mas então um aumento vai ter que ser votado por alguém. Sim, mas o suplente, não há esse entendimento que o suplente pode votar a cassação de um vereador, porque ele é interessado direto nesse aspecto. E quem votaria, por parte então? da Câmara, da mesa diretora da Câmara, pessoal, há afirmação de que podem votar, que estão legalmente nessa condição. Né? Há afirmação, mas há questionamento jurídico. Então, para eles há... Para outros exemplos, já a nível até de Brasília, a nível de Supremo Tribunal Federal, não tem esse entendimento. Então, isso vai acabar na esfera judiciária. Agora, os vereadores que lá estão dizem que, e aí eles sempre falam, né, consultando o jurídico, o regulamento interno da Câmara de Foz do Iguaçu diz que o suplente tem direito a voto, seja para que seja, né, tanto para projetos quanto para cassação. Ali pode, e talvez a esfera por leis federais... E aí as federais são maiores. E há uma hierarquia nas leis, onde as leis inferiores, ou seja, seria do Estado e do município, ela não pode ser maior, as decisões têm que ser ou semelhantes ou menores, mas não maiores do que as decisões federais. Mas eu quero só abrir aqui uma dúvida quanto a isso. Se você pode votar a própria cassação de um vereador, como que fica, então, a legalidade, por exemplo, da votação do próprio vereador que está lá, que é o caso agora que veio à tona dessa condenação? E você acabou de falar uma coisa, Dante, interessante, porque citando o vereador, eu não estou aqui dizendo que ele é culpado, da mesma forma que eu espero que as pessoas possam olhar, pelo menos para o meu caso, e esperar as conclusões, porque eu ainda nem ouvido fui em primeira instância, nem ouvido, ou seja, então condenado eu ainda não fui em primeira instância, nós temos a segunda instância ainda. Essa segunda instância, com todo respeito ao vereador protetor Jorge, que está lá,
Ele já está condenado em segunda instância e o STJ, lá em terceira instância, manteve a condenação dele, já em terceira, lá em cima. Perfeito. Ok, e vamos lá. Você acabou de dizer, Dante, que a mesa diretora, Nélio, ela está se atendo a um parecer jurídico da Câmara dizendo que podem votar. Perfeito. Por que o protetor Jorge foi cassado os direitos políticos dele? Por que ele está com esse prazo, com essa questão de condenação já em terceira instância no STJ? E por que ele, ao dar entrevista, ele disse: quando eu fiz o que fiz em Santa Terezinha de Itaipu, eu fiz baseado num parecer jurídico. Então, se ele foi condenado, é porque o parecer jurídico está errado. Então, o parecer jurídico da Câmara hoje, que nos permite ser cassado, pode estar errado, como o do protetor Jorge estava, quando ele inferiu a questão do ato de improbidade administrativa. Entende? Mas não são coisas bem distintas. Primeiro, deixa eu eu só quero dizer com relação a pareceres. Certo, mas só para clarear uma questão. O entendimento, digamos, teu, do pessoal que faz a defesa jurídica do teu caso, é de que os vereadores suplentes não podem participar da votação exclusivamente para votar cassação? É só para isso que eles não podem? Não. Não é só exclusivamente para a cassação, porque certo. até exclusivamente para a cassação, nós estamos percebendo que há pessoas interessadas em deixar o cargo somente para chamar o suplente, para o suplente poder votar a nossa cassação e depois sair. Exatamente. Isso, mediante a população, já está virando chacota dessa Câmara. Fazer isso só para caçar, porque quem quer fazer isso está impedido de votar porque foi chamado para testemunhar. Exato. Era uma outra questão. E em cima disso, só para concluir, em cima disso, que eu ia dizer assim, que eu comecei a dizer, não são duas coisas diferentes. Uma coisa, me parece, a operação pecúlio, respondendo isso na justiça, perfeito. Se vai ser ouvido, se vai ser condenado, se vai ser absolvido. Perfeito. Isso é uma coisa. A outra coisa que me parece completamente diferente é o processo de cassação na Câmara, que não tem a ver com isso, tem a ver com a tal da falta de decoro parlamentar. Perfeito. Então, nesse sentido, eu não fui ouvido ainda, não fui condenado em nada ainda. Ok, não tem nada a ver com a questão do processo dessa comissão que apenas levanta a questão da falta de decoro. Perfeito. Nesse sentido, é um julgamento meramente político. Tem nada a ver com a questão criminal, né? Nada a ver com a questão criminal. Ou seja, não são coisas distintas. Se quiser se defender nessa questão política, é uma história. A outra é outra história. Não dá para misturar as duas, porque senão para a população parece o seguinte: eu não tive nenhuma condenação na pecúlio. Como é que vão me cassar o mandato? São coisas distintas, não são? O Queiroga já responde. E aí eu também quero entrar nesse assunto. O Aldo da Pernambucana está na linha com a gente. O Aldo entra para falar de promoção. E hoje é quinta, né? E ele já vem com promoção aí que já vai até o final de semana, né, Aldo? Tudo bem? Tudo ótimo, bom dia para você também, Dante. Bom dia a todos que acompanham a cultura. Olha, Dante, uma super liquidação em jogos de cama para hoje, tá? Você quer comprar, preste atenção, gente, porque o estoque é limitadíssimo, hein? Jogo de cama casal, Santista Prata, 150 fios. Jogo de lençol, casal, Santista Prata, 150 fios, de R$100, hoje por R$ 39,99. É um super jogo de lençol, casal, vou repetir, é da marca Santista, 100% algodão, 150 fios, de R$100 por R$ 39,90, estoque limitado desse jogo de lençol, tá? Toalha de banho a partir de R$ 9,99, cobertor Jolitex de casal, que custava 120, baixou para R$ 79,99. E toda a linha de cama, mesa e banho em até 5 vezes sem entrada e sem juros no cartão da loja, no cartão Pernambucanas. E olha, para amanhã, sexta-feira, uma grande liquidação a partir das 9 da manhã na linha de eletroportáteis. Liquidificadores, batedeiras, multiprocessadores. Nós vamos ter aí liquidificador 400 watts a partir de R$ 49,90. Nós vamos ter ferro a vapor Black & Decker, modelo X5050, esse, Dante, com a base antiaderente para não estar grudando na roupa, esse ferro de R$ 80, amanhã R$ 49,90. Multiprocessador 3 em 1, multiprocessador de R$ 300, amanhã a R$ 199,90.
E, lógico, toda a linha de secadores de cabelo e também pranchinha. E uma novidade, Dante, para quem quer fazer a recarga do seu celular. Vivo, TIM, Claro, Oi, a operadora de sua preferência. Gente, não precisa desembolsar mais o dinheiro na hora para fazer a sua recarga. Você pode fazer a recarga do seu celular com vencimento direto do cartão Pernambucanas. Talvez não tenha dinheiro, quer fazer uma recarga do seu celular, vem até a Pernambucanas, ali na entrada da loja, junto com o setor de celular, você já pode fazer a sua recarga, pode jogar no vencimento do seu cartão de crédito ou também no cartão Pernambucanas. Uma grande novidade chegando aí na Pernambucanas. Grande abraço, bom dia, Dante! Ok, um abraço, bom trabalho aí, Aldo. Pernambucanas, lá na Avenida Brasil, no centro de Foz. 11h54, voltamos aqui, estamos com o vereador afastado Luiz Queiroga e discutindo aqui a questão da legalidade, né, da votação, e vereadores, o Queiroga tem certeza que suplente não pode votar. Nesse entendimento que se caso. Tem instâncias acima. Não é o Queiroga que tem, eu só estou me baseando em instâncias acima. Já debatemos esse assunto e em vários locais entende-se também que o suplente é super interessado em se manter na Câmara. Direto. E vai ter interesse em caçar definitivamente aquele que é o eleito para estar naquele lugar. A Câmara diz que, de acordo com as regras internas, né, da Câmara, pode, né, o suplente tem poder para isso e vota, porque ele está ocupando o local de vereador, então ele tem. Então vai ser debatido. Em vindo uma cassação, vocês vão levar isso para a Justiça? Que muito provável que vai questionar na Justiça essa própria legalidade baseado em questões de instâncias maiores. Outra coisa, quando nós falamos em levar para a Justiça, Nélio, nós também colocamos em pauta, por exemplo, a questão do prazo decadencial, da questão da própria comissão processante. Esse prazo decadencial, no entendimento da súmula vinculante do STF, esse prazo decadencial já teria passado. Nós estamos com os dias avançados. Até o processo de cassação, teriam que ser 90 dias fechado. Nós já estamos com 110 ou 115 dias à frente disso. E aí, para o entendimento que já foi, já entrou com recurso, né, aqui na primeira instância, para o entendimento local, eles entendem que o prazo não é decadencial, mas existe uma súmula vinculante no STF que o prazo é decadencial. E aí? Então está sendo questionado isso também. Então uma série de questões irregulares. Quando o NEP... que acabou o prazo deles? É que já teria passado. Segundo a súmula vinculante de instâncias maiores, sim, porque é decadencial, não é de dias úteis. Ele é decadencial, é 90 dias, ponto. Com sábado e domingo. Isso, exatamente. Isso existe uma súmula vinculante no STF. Então, agora já os advogados entraram com uma reclamação lá no STF, solicitando uma manifestação do próprio ministro do Supremo. Por quê? Porque eles mesmos disseram que o prazo ele é decadencial, é 90 dias. E aqui não foi observado isso na processante. Então, são várias irregularidades, Dante, eu só citei isso de exemplo, que é uma delas, para que a nossa população entenda que, e da minha parte também, não existe, Nélio, nenhum desespero pelo poder. Isso se for acontecer, eu não quero nada do que não é meu, não quero. Nada do que não é meu, nada do que não me é de direito, eu não quero. Mas o que me é de direito, eu vou lutar, eu tenho direito disso. Nós vivemos num estado de direito democrático e eu preciso lutar por esses meus direitos. Eu preciso ter a chance de poder provar a minha inocência, baseado naquilo que me é atribuído e imputado como acusação. Nesse caso da quebra de decoro. Também na quebra de decoro. Também, mas Nélio, aí eu ia chegar onde você falou bem, são duas coisas. O processo de cassação na Câmara hoje é pelo fator vexatório que nós causamos à Câmara de Vereadores naquela posse. Eu digo para vocês com todas as letras diante de Deus, Cida, quem estava lá naquele dia, das pessoas que estavam lá naquele dia na frente da Câmara, 3 que estavam lá foram na minha casa me abraçar quando eu cheguei. Porque eram parentes de vereadores suplentes que estão lá hoje. Porque muitos que estavam lá eram assessores que estão nos gabinetes hoje, que estavam tirando foto para postar na internet. E pasmem vocês, nos perfis de Facebook de muitos suplentes estão lá a convocação para a população encher a frente da Câmara para nos receber.
Interesse direto. Suplente, tem no Facebook dele. Venham todos para a frente da Câmara, não podemos deixar isso acontecer. Foi um ato político, porque, Nélio, quem fala do vereador, e outra, no Brasil, se você for procurar, quantos casos aconteceram assim? Olha o de Osasco, que ficaram 2 meses e meio. Todos voltaram para o poder, inclusive o prefeito. Está lá, estão respondendo, estão no poder. Olha o aqui de Quedas do Iguaçu, que estava na penitenciária de Cascavel. Levaram o livro para ele, porque era só um livro. Aí, Enélio, eu entro onde você falou. Não tem como a gente desvincular o que aconteceu naquele fatídico caso da posse da Câmara, não tem como desvincular o fato da pecúlia, não tem como, da operação, porque nós só fomos levados daquela maneira por um fato que determinou. E no início da denúncia, nessa comissão que hoje quer nos cassar o mandato, no início da denúncia, havia explícito ali que devido às acusações, por isso, para depois chegar à conclusão da posse vexatória, entende? Então, está bem explícito na denúncia que nós só tomamos posse daquele jeito por causa de acusações. Ah, então eles mesmos estão dizendo que de fato, não é só a questão vexatória. É a questão que nós tomamos posse daquele jeito porque estávamos com a liberdade cerceada naquele momento e precisávamos ir para a sessão da Câmara de posse naquele momento assinar o livro. Detalhe, assinar o livro, a sessão. Abriu, Nélio, e fechou. O Código de Ética, que eu tenho o prazer de dizer que eu criei na Câmara Municipal, foi projeto de lei de minha autoria, o Código de Ética, esse mesmo que eu respondo hoje, né? Mas eu não tinha medo do Código de Ética, por isso eu criei. Né? Ok, esse mesmo Código de Ética, ele diz no seu, lá num dos seus artigos, no artigo 2º, se não me engano, parágrafo 4º, ele diz que é no exercício da função. Nós não exercemos a função naquele dia, nós só tomamos posse. Nós não exercemos a função. A quebra de decoro só pode ser dada quando o vereador está em exercício, nós só tomamos posse. E a posse, Dante... E não pode ser e não pode ser da legislatura anterior, atual. Seja ano passado. Exatamente, tem que ser da atual. Mas então, da atual, eles só conseguem enxergar que nós fizemos uma imagem vexatória para a Câmara, ponto. Quem determinou a nossa posse naquele dia? Quem determinou? O presidente da casa. Porque a justiça entendeu que era de direito nosso, enquanto não houvesse condenação, tomar posse. Mas, na tua opinião, o presidente Rogério Quadros fez errado em marcar a posse para aquele dia na Câmara de Vereadores? Dante, eu não estou dizendo que ele fez errado. Ele tinha autonomia para fazer da maneira que ele quisesse. O que eu estou dizendo é que ele podia preservar esse momento justamente para não chegar aonde chegou. Ou seja, está tudo ali premeditado. Nós damos a posse, eles vêm desfilando na cidade, né? Mais ou menos estilo Estado Islâmico, né? Coloca dentro da gaiola e desfila pela cidade, né? Para que possam chegar aqui e ter os pescoços cortados, né? E então a gente dá a posse aqui, para depois a gente usar esse mesmo argumento para caçá-los. Porque é evidente que depois que você trabalha toda uma equipe, por exemplo, o protetor Jorge, com todo respeito, volto a dizer ao parlamentar, o protetor Jorge, ele não deu entrevista dizendo assim, esse manifesto que teve aqui na Câmara com essas faixas pedindo a minha saída pela minha condenação, é povo que está diretamente ligado a outras questões de outros vereadores, isso é político. Ok, o fato lá da frente da Câmara ele não foi político, estava cheio de ex-candidatos a vereadores lá, estava cheio de suplentes, estavam cheios de parentes. Então, para nós também foi. Então, é 2 pesos e 2 medidas. Eu estou condenado em segunda instância, eu estou na Câmara e eu vou votar a cassação de vereadores que ainda respondem. Por isso que eu disse... E nesse caso, em terceira instância. E nesse caso em terceira instância, não é nem em segunda mais. Agora, por que há o interesse de cobertar isso, de cobrir isso? Porque talvez, eu estou aqui lançando uma dúvida, não estou afirmando, será que o fato do protetor Jorge ter que sair e entenderem que ele não podia naquele momento disputar a eleição, será que os votos da coligação dele não vai afetar tanto a eleição do próprio presidente da Câmara? O juiz eleitoral diz que o protetor Jorge não havia sido condenado antes da diplomação, só depois, e por isso foi feita a diplomação legalmente, né? Foi dito isso por o Dr. Marcos Frazon. 12h03, o José do Jardim São Paulo está na linha, quer entrar no nosso assunto aqui. Seu José, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Eu, José do Jardim São Paulo. Jardim São Paulo, diga lá. Escuta, se os vereadores que vão aí não roubaram, o prefeito não roubou, quem que roubou esse dinheiro? Então, será que foi nós, a população, que roubou esse dinheiro? Faz essa pergunta para o vereador aí. Tá certo, seu José. Queiroga, Tá bom, a indignação da população, como tem o seu José, tem tantas outras pessoas. A Operação Pecúlio, ela trouxe essa fala, esse relato do mensalinho, esse relato da questão do asfalto, e isso se vê na pessoa do seu José, que teve a coragem. Muitas pessoas, às vezes, não têm coragem de perguntar, por exemplo, nesse caso, eu sei que você responde, não tem medo das perguntas. A indignação do seu José com relação a isso, quando ele vê uma fala, ou ouve uma fala como a sua. Bom, a postura da população não pode ser outra, né, Carol? Quando você vê uma Polícia Federal, Ministério Público dizendo que eles disseram que o dizem, tanto o Pecúlio, Lava Jato e tudo mais, você não vai esperar da população outra coisa a não ser revolta. Ótimo. Revolta, é lógico, né? Ótimo. Quero mandar um abraço para o seu José, respeitando a opinião dele. Agradecer pela ligação. Eu não tenho problema nenhum disso, né? Eu estou aqui desprovido de qualquer tipo de rancor, de mágoa, de raiva, de ira. Não tenho problema, o senhor José está correto. Esse é o clamor da população. Mas eu quero responder ao senhor José dizendo o seguinte: o mesmo Ministério Público que na primeira fase da Operação Pecúlio indiciou 77 pessoas, absolveu 40. Porque eles entenderam que nas investigações essas pessoas não tinham nada a ver. Então, senhor José, eu ainda estou no meu direito de dizer que eu não tenho envolvimento, e eu posso ser um desses que vai ser absolvido lá na frente. Então, eu não gostaria de ser taxado hoje, eu gostaria de esperar um pouco, né, que a própria justiça pudesse chegar à conclusão, até porque os projetos que criam o nexo da minha votação, a população acompanhou. Eu votei 3 vezes para caçar esse prefeito. Eu votei 3 vezes para afastar ele. Eu votei contra as PPPs, que era ia levar o município a 30 anos de terceirização dos serviços da saúde. Eu enchi a Câmara de Vereadores, eu convoquei a audiência pública para a população não deixar. Eu votei contra a questão dos procuradores do município naquela época, por entender que não era daquele jeito, os honorários de sucumbência. Contra vendas de terreno vendidas a preço de banana. Eu denunciei quem falou de mim no Ministério Público. Eu denunciei quem falou de mim que estava preso no Ministério Público. E agora, as próprias delações, está aí a reportagem para vocês verem. Não, o Queiroga não fazia parte, tinha alguns projetos. O Ministério Público disse, o Queiroga ele não recebeu mensalinho. Né? A denúncia contra o Queiroga é que uma vez ou outra teria recebido um dinheiro para aprovar um projeto que o Queiroga se defende dizendo que votou contra, inclusive. Inclusive, esses projetos, seu José, nem na Câmara passou. Que projeto que era, afinal de contas? Catraca eletrônica, eu já citei aqui. Catraca eletrônica. 2009. Foi. Como é que eu ia receber por algo em 2016, gente? Por favor. Entende? É isso que eu ainda vou falar para o juiz, que o juiz ainda não ouviu. Só que eu não vou falar, eu vou mostrar a ata da Câmara. Foi em 2009. O projeto de passar de idade de 60 anos não paga passagem hoje em Foz para 65 anos. Ok, esse projeto nem pela Câmara passou. Eu usei a tribuna antes de entrar esse projeto, que havia rumores que iam começar a cobrar de 60 anos para mais Foz do Iguaçu. Eu disse, meu pai foi cobrador, aposentou como cobrador, e meu pai usa o transporte coletivo. Isso vai afetar, não meu pai, mas vai afetar idosos igual meu pai. Eu ia votar contra, mas não passou pela Câmara, é isso. Eu ainda vou falar isso para o juiz, eu ainda vou mostrar essas atas para o juiz, porque não tinha o que falar, então falemos isso. Por quê? Porque tinha que trazer fatos novos para poder sair da prisão. Por que nós saímos da prisão sem falar absolutamente nada, sem poder ir lá escancarar qualquer coisa de qualquer pessoa? Por que o STJ, o mesmo STJ que condenou o protetor Jorge, disse a prisão deles foi ilegal? Vocês não têm, como o próprio juiz disse, embora não tenha provas e tal, pode soltar. Então, senhor José, eu respondo a sua pergunta e de demais pessoas que estão no mesmo posicionamento para o senhor, aproveitando a grande audiência da Rádio Cultura para dizer, eu gostaria de esperar, só para eu, Queiroga, eu não estou dizendo que prefeito não fez e que outros companheiros não tenham feito, mas de 77 pessoas da primeira fase, 40 foram absolvidas. E eu tenho certeza que ao apresentar todos os encartes de jornais, a Falcone,
4 milhões de reais. Foi eu que levantei isso na Câmara e denunciei e extinguiram o processo dessa Falcone. Mas foi pago, né, Queiroga? Foi pago 1,5 milhão, mas nós conseguimos... Mas não fizeram o serviço, é muito... Não, é exato isso que eu estou falando, Dante. Essa questão a gente vai lembrar. Eu tenho todos os documentos que eu levantei isso, Nélia. Agora, aí eu perguntei para a vereadora Nancy Rafaim Andreola na Câmara de Vereadores, quando eu fui agora falar do processo de cassação. Eu disse, vereadora, a senhora era vereadora comigo aqui nessa casa em 2009. A senhora ouviu um dos projetos que eu sou acusado de ter recebido vantagem? Foi o projeto da catraca eletrônica. A senhora ouviu em 2009, quando estávamos aqui, algum rumor de que alguém tinha recebido vantagem pela catraca eletrônica em 2009? Eu sou acusado de receber em 2016 pela catraca eletrônica que aprovei em 2009. Veja, era o governo do Paulo McDonald, não era o do Reni. Entende, gente? É isso que eu estou pedindo, pelo menos, seu José, uma chance para eu poder falar. Aliás, o ex-prefeito Reni, que agora defende vocês, porque ele disse que não houve mensalinho, né? Que o mensalinho que vocês recebiam o salário da Câmara. Ele fez essa fala numa entrevista para nós. Eu quero dizer mais uma vez, deixar claro, eu não tenho nada a ver com o Reni, eu não sei se ele está defendendo ou não, o problema é dele. O fato é que eu votei para afastar ele, porque naquele momento eu entendia que era necessário. Está lá na Câmara registrado. Se o Reni está defendendo ou não, se o Reni é inocente ou não, ele vai ter que se defender, assim como eu estou montando a minha defesa, indo atrás de todos os encartes de jornais da cidade que mostravam a minha postura na Câmara. 12:09, agora e 24 graus, um pequeno intervalo, tá? E a gente volta ainda. Queiroga fica aqui no estúdio com a gente, né? Ok. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Vire referência para o mundo. O Senac está com as matrículas abertas para os cursos técnico em enfermagem, técnico em guia de turismo, técnico em hospedagem e especialização técnica em enfermagem do trabalho, com 20% de desconto. Ligue 3521-6200 ou pelo site pr.senac.br. Senac, referência em educação profissional. Aprecie a deliciosa e tradicional feijoada com música ao vivo do Bourbon Cataratas. Todos os sábados das 12 às 15h30 no restaurante Taromá, localizado dentro do resort. Consulte mais informações no www.bourbon.com.br ou ligue 3521-3900. 3521-3900. Agora vamos falar de economia. E o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para hoje, quinta-feira, dia 22 de junho. Bisteca bovina quilo, 12,99. Pernil ou paleta suína com pele quilo, 4,99. Leite longa vida Poli 1 litro, 2,29. Arroz Sabor Sul 5 quilos, 9,49. Café Caboclo 500 gramas, 7,99. Achocolatado Nescau 400 gramas, 4,99. Papel higiênico Paloma com 12, 60 metros, 9,90. Skol, Brahma, 300 ml, 1,49. Beba com moderação. Ofertas válidas somente para hoje, quinta-feira, dia 22 de junho. Consalter, o super amigão. Não existe nada pior que uma gripe. Atrapalha seu desempenho no trabalho e estudos. Alivie os sintomas e previna-se com o Mel Coprogel, um antigripal natural que contém 11 propriedades. Combate bronquite, gripe, tosse, reumatismo e demais problemas. Atua também como um excelente complemento alimentar. Mel Coprogel. Você encontra nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da região e é distribuído com exclusividade pelo Celeiro Natural, na Avenida República Argentina, 3817, Sala 01, Jardim São Paulo. Telefone 3525-6084. Semana Botas Fora da Pede Mais. Uma semana para você comprar botas a preços imbatíveis. Tem Parou, Verofato, Capodarte, Dakota, Via Marte e Tanara em 10 vezes sem juros. Coturnos Fofiore, Ridac, Andan, Meu Crave Canela por só R$ 49,90. Coturnos Visano, de Cristal, Via Marte, Mariota, Boteiro por R$ 139,90. Botas Beira Rio, Mississippi, Via Marte, Dakota de Cristal de R$ 300 por só R$ 149,90. E é tudo em 10 vezes sem juros.
juros. Só esta semana na Pede Mais. Em Foz do Iguaçu, na Avenida Brasil 1040. Depois de uma vida inteira de trabalho, você merece descansar. Na hora de se aposentar, conte com os serviços da Âncora Aposentadoria. Profissionais capacitados que lhe darão todas as orientações, facilitando assim todo o processo. Consulte a Âncora e fique tranquilo. Âncora Aposentadoria. Tire suas dúvidas com orientação segura. Rua Almirante Barroso 2289 Centro, a poucos metros do batalhão. Telefone 3523-7379. Ligue e agende um horário. Âncora Aposentadoria. Nome de confiança. Olha a cobra! Que besta, compadre. Se a cobra picar, eu não tenho dinheiro nem pro remédio. Vou cair mortinho. Que nada, compadre. Liga ou vai no Bancolé. Bom Sucesso. Consignados SA de Foz. Que lá você pode pedir empréstimo na hora. Pode fazer um plano de saúde ou até seguro de vida das melhores marcas do Brasil. É, compadre. Não tenha medo da cobra. Olha a chuva, compadre. Vai entrar água nessa janela pela farta de dente. Cê besta, só. Eu tenho plano dentário do Bancolé Bom Sucesso. Consignados SA. E logo vou estar de dente novinho. Liga para o Pedro Empréstimo. 3025-3636. Saúde. 3025-6969. No Bancolé Bom Sucesso. Consignados SA. Eita, trembão. Tem tudo pra nos deixar seguro. Estude do seu jeito em uma das melhores instituições de ensino superior do país, com condições especiais de pagamento para matrículas antecipadas. Com a educação à distância da Unicesumar, você escolhe o horário que quer assistir suas aulas, fazer atividades e tem tudo o que precisa na palma da mão. Aqui você não fica sem estudar. Inscreva-se já. 3525-8781. unicesumar.edu.br. Rua Nelson da Cunha Júnior, 700, Marginal ABR 277. Olá, eu sou Rodrigo Faraco e temos um encontro todos os sábados às 7 horas da manhã aqui na Rádio Cultura com o programa Foz Ecologia. Vamos juntos passar a limpo as questões ambientais da nossa cidade. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. Acesse o site www.depaulacontadores.com.br. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. Agora são 12 horas e 16 minutos e 24 graus é a temperatura em Foz do Iguaçu. O dólar hoje está cotado a R$ 3,34 na Bolsa de Valores de São Paulo, dólar comercial. No Paraguai, nas lojas de Cidade do Leste, o dólar está R$ 3,41, tá? Então, quem for para o Paraguai, a moeda está alta, está R$ 13,41, né? Já fica mais cara as compras lá. 12h17, a gente volta aqui, estamos com o vereador afastado Luiz Queiroga. E, Nélio, você tinha uma pergunta, né? Tem sim. Ainda colocando, porque agora há pouco, Luiz Queiroga, você acabou trazendo toda uma argumentação em relação àquilo que envolve a Operação Pecúlio e aquilo que serão providências jurídicas nessa área. Ainda nessa outra questão, que é a questão política, vou fazer eu aqui uma afirmação por minha convicção. O teu caso e dos outros 4 vereadores,
É só uma questão de tempo e haverá o pronunciamento, mesmo em plenário da atual Câmara de Vereadores, cassando o mandato. Não tem nenhuma dúvida disso, vai acontecer isso por uma ou por outra alternativa, mas assim eles procederão. Isso acontecendo e havendo então por parte da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu a cassação do mandato por um ato político, o que é que vocês farão depois disso? Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Da minha parte, eu estou afirmando que vai acontecer. Aí você está passando a pergunta para mim. E a partir disso, hoje, inclusive, às 14 horas, só para pegar, contribuir esse gancho, hoje às 14 horas, na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu acontece a leitura, então. O pessoal entrou com recurso, os advogados, as defesas entraram com recurso até então. Então, hoje, às 14 horas, deverá acontecer, portanto, a leitura, a pauta dessa quarta-feira, a leitura do acordo dos recursos que os advogados impetraram, né? E depois disso, a marcação... Que está com o Jefferson, com o vereador Jefferson Brainer, né? Perfeito. Cida, a gente já pode adiantar para os ouvintes que estão nos ouvindo não perder tempo de ir na Câmara. O relatório é para cassar. E não esquenta a cabeça. Eu falei para o meu advogado, por favor. Ele disse, Queiroga, vamos pegar todos os relatórios, eu peguei todos os teus requerimentos, eu peguei todos os projetos ao qual você é acusado na Câmara, eu montei a ata. Eu falei, não perca tempo, meu querido, por favor, para o meu advogado. Não faça isso. Eu sei que tecnicamente você está correto. Isso nós vamos apresentar na Justiça, porque ali na Câmara o julgamento é político. Eles vão nos caçar. Esquece de apresentar, você pode apresentar o argumento que for. Esquece. Mesmo que, vamos dizer que até fosse absolvido agora, eles iam dizer, não, mas nós não estamos votando a questão lá da tua absolvição, nós estamos votando o fato vexatório. Isso. É político. Então eles não vão nos deixar livre disso. Você está recorrendo na Justiça? O meu advogado entrou na Justiça, sim, nós entramos, é um direito que me cabe, mas eu disse para ele, não perca tempo de montar essa linda defesa que você está fazendo, eficaz, produtiva, evidente, notória. Não faça isso, eu disse para ele. Se você for inocentado lá na frente, se você for inocentado, ou digamos, se você ganhar esse direito de voltar ao cargo, você volta? Volto, com o maior prazer. Volto, Cida, porque eu amo o que faço. Eu não estou no poder pelo poder. Eu estou no poder para fazer o que eu fiz, ir a Brasília com mais 3 companheiros da oposição, eu, vereador Anice, vereador Gessani e vereador Bobato, nós fomos a Brasília e entregamos lá a denúncia das obras paradas em Foz do Iguaçu, das creches que estavam deteriorando, creche no Curitibano que estava há 2 anos pronta e não estava funcionando por incompetência daquele governo, por isso que eu votava para afastar o prefeito. Por quê? Porque em 2 anos a creche já estava precisando de reforma, sem ter sido usada. Nós fomos a Brasília denunciar coisas desse governo. Queiroga, então eu voltava sim com o maior prazer, só que deixo claro aqui, se porventura acontecer, se porventura vier ter alguma coisa que a Justiça pare esse processo de cassação e entendam que nós devamos voltar, ou eu devo voltar para o mandato, eu vou cumprir os meus 3 anos e ponto final, Nélio, porque a minha família está em Foz do Iguaçu há 34 anos. E com que propósito seria esses 3 anos e pouco? Buscando o que lá, politicamente, com o ambiente todo desfavorável? Eu vou enfrentar o ambiente. O meu ambiente pior está sendo hoje. Para mim, voltar a estar no mandato e poder executar o meu trabalho, e lá na frente ainda ser inocentado, para mim vai ser um prazer. Agora, eu pergunto, eu vivo passando pela Avenida Felipe Vante, eu pergunto, meu Deus, eu não vi um requerimento, eu não vi uma comissão, eu não vi uma luta ainda por essas questões da Felipe, eu não vi uma cobrança de uma comissão. Eu tenho tanta coisa que eu gostaria de fazer, eu tenho tanta coisa que eu gostaria de dar ideia, Nério, que esse é o objetivo dos outros 3 anos, né? Eu não sei, mas o líder, eu não vi, ainda não estou lendo muitos jornais, enfim, eu estou deixando mais a cargo essa questão jurídica do prefeito, do meu advogado, mas eu não vi o líder do prefeito na Câmara de Vereadores ainda explicar algumas coisas que estão acontecendo no município. Queiroga, eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. Eu tenho ido nas audiências da Pecúlio constantemente. Sim. E acompanhei o depoimento do Melquisedeque. Ok. A fala dele. Acompanhei lá atrás, acompanhei agora, nos últimos, na retomada.
E ele voltou a falar no mensalinho, ele voltou a reafirmar no mensalinho, falando que a questão que tinha dia que ele não tinha caixa, tinha mês que não tinha caixa lá, fechando o dinheiro total para repassar para fulano, para entregar para os vereadores. Daí a fala do Budel com relação às empreiteiras, com relação a isso. Então a gente vê essas falas, e essas falas de não tem prova, não tem documental. Eles têm que falar mesmo, porque foi o que eles falaram ao sair, né? Eles têm que continuar afirmando. Isso, ponto. Agora, esses empreiteiros que você falou, Cida, nos mesmos depoimentos lá que eu fiquei sabendo, não estou acompanhando, mas o advogado informa, os mesmos empreiteiros disseram que eles, sim, fizeram a medição a mais, passaram valores para essas pessoas, mas eles não sabiam se esses valores eram para a Câmara. Os próprios empreiteiros. Entende? Eles falaram lá na audiência. E aí? Então quer dizer que as pessoas vão lá, pegam, porque tinha provas deles quanto a isso, os próprios empreiteiros falaram, mas eles então, para poder sair da cadeia, diz que passaram para frente. Eu não estou defendendo aqui colegas. Eu sempre volto a dizer, eu estou falando da minha posição, mas... Vitorassi não confirmou mensalinho no dia que ele foi. O Vitorassi estava lá na Câmara acompanhando todo o nosso trabalho. Eu estou aqui para dizer do meu trabalho. Eu estou dizendo que eu não votava a favor do prefeito. Me mostre por favor, me mostre um projeto. Isso que eu tenho que falar. Exatamente, você defende, né, que não recebeu para aprovar projetos, inclusive, que sequer foram para a Câmara, né? Então, erros, né? Você coloca isso como erros até do próprio Judiciário. Será que o fato de você ter sido secretário de comunicação do RENI por um tempo pode ter te atrapalhado, ter colocado como Lógico, réu? Dante. Você matou a charada, até te agradeço por me lembrar disso. Eu ajudei a eleger. A minha coligação foi com o prefeito, ex-prefeito Reni Pereira, porque veio, para que todos entendam, a questão de fidelidade partidária. Veio de Curitiba uma determinação para o nosso partido. Você não vê em Brasília? A bancada do PSDB vota assim, o PMDB vota assim. Ok, a bancada do Democratas na Assembleia Legislativa era amigo do Reni quando ele era deputado e disse: Queiroga, o Democratas em Foz do Iguaçu vai com o Reni Pereira. Eu teria até o impedimento de ser candidato se não fosse. Pois bem, fomos. E eu acreditei em um governo que eu então ajudei a eleger. Perfeito. E eu fui ser secretário porque fui convidado. Sabe por que eu deixei a pasta, Dante? Porque eu não aceitei coisas que eu percebi lá dentro e que eu não podia fazer. Eu entreguei a chave 2 meses antes, fiquei 4 meses na secretaria, voltei para a Câmara e adotei uma postura que está nos jornais da cidade. Eu guardei, ainda bem que eu guardei. Está lá escrito, Nélio. Queiroga volta para a Câmara e diz que a partir desse momento tomará uma nova posição política, e eu cito lá que eu não vi a concretização da Felipe Vanter, que eu não vi a usina de asfalto, que eu não vi as promessas de campanha sendo executadas. Eu citei tudo no jornal. Esses encartes vão todos para a minha defesa, entende? Mas eu concordo plenamente, Dante, porque no primeiro momento o Reni quis fazer, até eu não achei uma má ideia, uma administração republicana, onde todos pudessem participar. A vereadora Anice participou, mas de uma maneira republicana, não ela indo lá dar apoio, tanto que a Anice votou contra a Sanepar, né? E aí nós chegamos lá a participar de um processo administrativo. Me diz uma coisa, quem compõe o governo Temer? PSDB, quem compõe ministérios? PMDB, PSB, enfim, está lá compondo ministérios. Nós compunhamos a questão do governo do Reni, e concordo com você. É fácil falar, porque eu, Anice e o Gessani, na época, nós compunhamos o governo do Reni. Então é fácil falar. O Bobato nunca foi governo. Aliás, o Bobato é uma das minhas testemunhas, porque tudo nós votamos em conjunto na Câmara. Inclusive, o Bobato votou a favor da catraca eletrônica também em 2009. Pergunta se recebeu algo. O Edgar do Três Lagoas está na linha com a gente. Edgar, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer só uma colocação para o vereador Queiroga. Eu estava ouvindo o senhor José falando também há pouco, a questão do dinheiro roubado, certo? Que na verdade foi roubado mesmo. Eu queria fazer uma colocação perguntando qual que era o papel de um vereador na Câmara? Fiscalizar prefeito? Ótimo. Então, ninguém sabe onde foi parar esse dinheiro. Não é verdade? É verdade, Edgar. Obrigado, pela colocação. Queiroga. Ele pergunta cadê a fiscalização da Câmara, que não viu o que estava acontecendo. Eu quero fazer questão de responder o Edgar.
né? Eu não sei se o Edgar acompanhou desde o início esse programa, mas eu acabei de falar que eu votei 3 vezes para afastar o prefeito porque eu entendia que havia desvios. Eu acabei de dizer que eu denunciei a Falcone, que era um contrato de 4 milhões, porque eu entendia que era um contrato que ali havia falcatrua. Eu votei contra as PPPs, mobilizei os funcionários públicos para ir para a Câmara e impedir a passagem da Câmara, porque eu sabia que na Câmara as PPPs tinha falcatrua por trás, embora eu não tivesse prova. Mas eu só quero dizer, Edgar, que os meus atos, eles não estão aqui na minha fala na rádio para os ouvintes. Eles estão registrados na Câmara e se você quiser, meu irmão, por favor, eu posso te dar o endereço da minha casa, eu posso te dar o endereço para a gente se encontrar e eu faço questão de pegar todos esses papéis das minhas atuações na Câmara, dos votos que votei contra, para te mostrar, Edgar, com maior carinho, responsabilidade e dever, que é do homem público ser. Aliás, a Câmara tem, lógico que tem. Obrigado, Edgar, pela o dever da Câmara é fiscalizar, né, o Executivo, mas é claro que não tem mecanismos como a Polícia Federal para constatar. Obrigado, Dante. Você acabou de falar outra coisa que eu gostaria de complementar, então, a fala por Edgar. Quando eu denunciei, eu fui relator e denunciei que havia Caixa 2 na Prefeitura e que havia superfaturamentos, Nélio, que eu denunciei ao Ministério Público, eu tenho esse protocolo, que eu levei no meio de comunicação de televisão de Foz do Iguaçu, esse protocolo que me pediram, quando eu denunciei dizendo há indícios de irregularidades e como relator eu disse, estão aqui as evidências, mas nós não temos prerrogativas de entrar dentro da secretaria e pegar o computador dessas pessoas ou os celulares deles. Então estamos denunciando ao Ministério Público. Então até onde eu podia, Edgar, até onde eu podia, Dante, eu fui e fiscalizei. Isso não é minha fala, isso está registrado nos documentos e nas atas da Câmara. O próprio vereador Nilton Bobato fez várias denúncias ao Ministério Público, né? Inclusive eu e a Cida, uma vez indo fazer uma pauta no fórum, encontramos o Bobato saindo dentro do fórum, a gente perguntou o que você estava fazendo aqui, ele falou uma denúncia no Ministério Público, e daí ele ainda chegou a dizer, não vou denunciar mais porque até agora eu não vi eles fazerem nada. É lógico que eles não vão, há uma investigação e às vezes demora um pouco por causa disso, né? As investigações não vai chegar a bater na porta sem argumento suficiente. Então 12h30, Nélio, faz a última pergunta. Pois não, a tua afirmação agora há pouco, Queiroga, de que enquanto secretário de comunicação, que saiu logo em seguida, ficou apenas um período na secretaria, e que a tua saída foi devido a não aceitar coisas erradas que o prefeito da época, Reni Pereira, estava pedindo. Que coisas erradas e por que você não fez essas denúncias públicas dessas coisas erradas quando da tua saída? É porque não precisou fazer, porque eu consertei. Porque eu disse para ele, tem pessoas que estão prestando serviço, que estão indo ali, que eu não estou entendendo, elas não são funcionárias da prefeitura. E nenhuma pessoa pode entrar e trabalhar dentro de uma prefeitura sem ser funcionário. Como o caso? Por exemplo, usar o computador para emitir notícias, por exemplo. Como uma redação, vamos dizer assim, o site da prefeitura, enfim. Eu disse, as pessoas estão contratadas. Porque teve que sair. Porque eu não queria ficar mais. Okay. Porque o dia que ele chegou e falou assim, tem um fotógrafo na prefeitura ali, pede para ele me acompanhar. Eu disse assim, você está sem fotógrafo. Por quê? Porque ele precisa ser contratado de uma maneira correta. Eu não vou contratar, eu não vou deixar ele trabalhando. Então, aí depois contrataram como cargo comissionado e tal. Mas quando eu cheguei, essas pessoas já estavam lá. E eu não deixei. Mas eu não quis mais ficar ali, porque eu percebi algumas coisas que estavam acontecendo nesse sentido. E eu dizia, mas cadê a Felipe Vante? Eu era secretário de comunicação. Os órgãos diziam, e a usina de asfalto? Eu disse, eu vou estar respondendo isso e eu tenho um trabalho político para fazer na Câmara. Eu entreguei a chave e fui embora. Porque se o prefeito não fizesse, eu que ia responder. Eu ia ficar defendendo isso, entende? Então eu não precisava carregar esse peso sobre as minhas costas de ficar defendendo aquilo que não estava sendo feito, arrumando talvez argumentos para dizer, não, mas vai ter mais um tempo e tal. E eu tinha o meu mandato na Câmara. E por isso voltei para a Câmara e usei esses próprios argumentos nos jornais para dizer que eu estava saindo por esse motivo, a inércia do governo, enfim. Então está explícito num jornal, Nélio, essa questão.
Ok, tiveram ouvintes aqui que mandaram WhatsApp, chegaram todos ao mesmo tempo, acho que estava travado aqui, mas as perguntas são as que a gente estava fazendo, que eles acabaram repetindo sobre Ministério Público, sobre fiscalização e tudo mais. Okay, então eu vou citar o nome aqui de alguns deles. O Amarildo falou com a gente, o Denilson lá do Jardim Universitário, a Maria do Jardim Califórnia, o Haroldo Omboni mandou para a gente aqui também o WhatsApp, o Carlos do Jardim Santa Rosa, o Marcelo também falou conosco, todos estavam aqui, são assuntos que a gente estava debatendo aqui também, tá bom? 12h32, Queiroga, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Pois não. Eu que agradeço esse momento da gente poder estar à frente, falando com a nossa população, né? Deixar claro, se daqui a pouco eu disse para você aqui no intervalo que, e Nélio até questionou essa questão, voltando para a Câmara, se for para voltar também, até porque ontem eu fui fazer entrevista de um trabalho, né? Porque eu preciso trabalhar, eu estou sem os recursos, né? Você deu o afastamento e também o impedimento de recebimento, que é salário também, né? Sim, salário também, que é uma questão do Tribunal de Contas, que disse que nós, então, não deveríamos. Veja bem, o Tribunal de Contas não é órgão deliberativo, ele é consultivo, né? Então, ele não precisava, a Câmara não precisava deliberar sobre essa questão de não nos pagar. Ela poderia pagar. E eu ou os outros vereadores poderíamos entrar com o pedido para rever essa questão. Eu digo para vocês, eu não entrei e não vou entrar. Porque eu não quero criar qualquer tipo de polêmica. Imagina, está afastado. Não vou. Nós estamos passando por alguns momentos difíceis, mas nós temos amigos, temos irmãos. E ontem eu fui fazer uma entrevista de trabalho, porque eu já entendo que eu já tenho uma formação, sou formado em administração, em gestão pública, estou indo para o 6º período de direito, né? Pretendo no futuro ter meu próprio escritório de advocacia, mas eu preciso trabalhar. Eu fui ontem fazer uma entrevista de trabalho, estou bem empolgado com isso, e vou trabalhar, e se voltar para a Câmara, vou continuar com esse trabalho, porque eu exerceria a minha função desses 3 anos e meio pela frente de mandato, faria a coisa coerente, faria da mesma forma que fiz, né? As denúncias, se tiver que ser feitas, votações que tiverem que ser feitas, né? Mesmo sendo base de governo, independência ou oposição, as votações eu faria as mesmas, mas eu digo, eu não tenho mais essa pretensão, porque politicamente, Cida, pode ser que seja lá na frente absolvido, estou fazendo um excelente trabalho, olha, se voltar, volta até mais forte, como eu já ouvi, absolvido, enfim, vamos espalhar outdoors. Não, eu não quero isso. Eu não quero isso para a minha vida e não quero isso para a minha família, né? Que está em Foz do Iguaçu, Dante, há 34 anos. Que meus filhos viram eu fazer pastel para poder sustentar eles e vender com um fusquinha branco na porta da prefeitura e na porta da Câmara, nas bandejinhas brancas. Meus filhos me acompanharam porque a mãe trabalhava fora e eles não tinham com quem ficar. Eu vi meu pai aposentar como cobrador de ônibus nessa cidade. A minha história está aqui, é aqui que eu vou ficar. Eu não vou embora de Foz do Iguaçu como alguns fizeram. Já foram embora, eu vou ficar aqui, eu vou dar a volta por cima, não estou dizendo politicamente, eu estou dizendo com aquilo que Deus me deu, a vontade, a determinação, o objetivo, o foco, que é estudar, que é exercer a minha função, que agora está indo para uma nova carreira na área de advocacia, que pretendo me formar, e trabalhando agora como fui fazer ontem. Eu não vou sair dessa cidade, eu vou continuar aqui, e eu tenho certeza que eu vou poder, nesse período, poder mostrar à população quem de fato eu sou, quem a minha família é, porque a minha família está sofrendo. Vocês abrem as fotos e vocês percebem as fotos de quando nós estávamos lá, quando a cabeça foi raspada. Eu não tenho vergonha de falar nisso, né? Até porque o que Deus permitiu na minha vida acontecer, eu revi outros valores, como família, como esposa, o tempo que eu me dedicava a estar em associações de bairro, a estar em festas de igreja, a estar diuturnamente envolvido com a associação de bairro, vem atender não sei o quê, na UPA não tem médico, nós denunciamos os médicos que
que estavam com cartões em aberto, mas não estavam lá para atender a população. Nós denunciamos. Então, minha esposa pagou o preço de ver eu jogar a coberta para o lado e ir lá para a UPA para perguntar onde estava o médico, e a UPA com 80 pessoas. Minha família pagou esse preço. Eu não quero mais que eles paguem o preço, tanto da ausência do pai ou do marido, quanto também dessa questão política, que qualquer coisa, ainda que eu seja absolvido lá na frente, Nélio, Dante e nossos ouvintes, eu venha a ser absolvido porventura e vier a postular um cargo público, como muitos devem continuar. Eu não quero que a minha família sofra mais e relembre de tudo isso que a gente passou. O meu pai tem 76 anos, eu sustento, mora comigo. A minha mãe, eu sustento também, mora separada do meu pai. Os dois eu sustento. Os dois dependem de mim. O meu pai, hoje, o meu pai, que é debilitado na questão neurológica, né, por questões dos neurônios dele, ele está esquecido. Ele ficou vagando enquanto o momento que eu tive lá. Ele teve que fazer tratamento, nós tivemos que entrar com remédios. A minha esposa fez tratamento psicológico e psiquiátrico, né, por essas questões que aconteceram. Nós vamos superar, eles vão recuperar. Eu vou recuperar, com certeza, a minha imagem, não de homem público, mas de ser humano, né? E eu tenho certeza que nós vamos continuar nessa cidade. E isso tudo, então, eu não quero que eles relembrem mais desse passado, do que aconteceu. É por isso que eu digo que, se voltar, eu cumpro aquilo que me foi proposto e encerro por ali. Ok, Queiroga, obrigado, tá? E a gente disponibiliza esse espaço não só para você, mas os outros vereadores que estão afastados também, querendo, né? A maioria não quer, né? Acha que é até uma estratégia de defesa, não sei o que, eles não dão entrevista, mas tudo bem, a gente fala dos dois, a gente ouve a acusação, ouve a defesa também, porque eu acho que é assim que se faz. E a Rádio Cultura presta esse serviço também. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Dante. Obrigado, Nélio. Obrigado, Cida. E a todos os nossos ouvintes, seu José, Edgar, que participaram com a gente. E a toda a população, o meu grande abraço. 12h40, 25 graus, a gente já volta.